Fala pessoal, mais uma edição do Conexão Viajar para Estudar. Estamos aqui de volta juntinhos, né? Isso. Depois de um tempo aí, cada um em seu quadradinho. Eu sou o André. E eu sou a Marina. É isso aí. Hoje a gente vai falar como que você consegue dar match na sua universidade ideal. Sua universidade no exterior, é claro, tá? Fica aí com a gente, vai rodar a vinhetinha e a gente vai vir com essa novidade aí pra você. Antes de começar, André, eu tenho um recadinho que é o seguinte. Aqui embaixo, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, nós temos o link para comprar o meu livro que eu escrevi em coautoria com a Carol Santin, Intercâmbio para Todos. Então, quem quiser conhecer mais desse livro, que é um livro que fala de todos os tipos de viagem de estudo, seja intercâmbio de idiomas, graduação, pós, intercâmbio de trabalho, só clicar aqui embaixo para conhecer o link, o livro e saber mais sobre. E estamos ainda com vagas abertas para a mentoria Jornada Viajar para Estudar. Então, quem quiser uma mentoria, a minha ajuda para sua candidatura para pós no exterior, pode clicar no link que vai estar aqui embaixo para conhecer. É isso aí, né? Então vamos lá. Como eu falei lá no comecinho, a gente vai falar sobre como dar match na sua universidade. E o que seria dar match na sua universidade, né? Eu acredito que é encontrar uma universidade que tenha alguma coisa a ver com o seu perfil. É mais ou menos isso? É importante a gente saber o seguinte, existem muitas universidades no exterior, com muitos cursos. Então, né, quando a gente está falando da pós, já falei em outros vídeos aí sobre os tipos de curso, a gente tem que entender que são muitas as opções. Não, de repente, só uma, duas ou três que a gente já escutou aí num programa de televisão, num filme. Então, é importante a gente entender que tem universidades para todos os perfis de estudantes. Certo, e quando a gente fala isso, é para que as pessoas, quando elas busquem começar a pesquisar sua candidatura, elas não fiquem cismadas, né? Não sei se é essa a palavra, mas que elas não fiquem apegadas a determinados nomes e a determinados destinos. Exato. Para que não aconteça o quê? É que muitas vezes a gente recebe mensagens de vocês, né? Marina, eu queria saber se eu posso ser aprovado na Universidade de Harvard. Né? A gente costuma receber. Ou em alguma e outra específica dos Estados Unidos, ou sei lá, da Alemanha. Geralmente alguma bem famosa, né? Geralmente são os Estados Unidos mesmo, né? Porque tem aí, né, muita divulgação do nome dessas universidades. Mas elas são universidades boas, mas tem outras também muito boas. Então, primeiro a gente precisa saber se essa universidade é aquela que vai ter as condições para você fazer o curso que você quer, porque talvez não tenha o curso que você está procurando, né? E também para desenvolver você, o seu perfil de estudante. É isso aí. E assim, a gente a gente sabe que existem diversos perfis de estudantes, né? Com seus mais diversos tipos de necessidades e objetivos. Sim. E, por consequência, é bem provável que existam também as universidades que atendam a esses objetivos. Certo? Uhum. O que é o caminho mais recomendado? Não vou falar que é nem mais curto nem mais fácil. Vou falar que é o caminho recomendado para quem quer atingir uma universidade que já está mais ou menos compatível com o seu perfil, ou a pessoa tem que, definir o objetivo e, de repente, a universidade que a pessoa vai é mais competitiva, ela tem que se desenvolver. Qual que é o caminho mais recomendado? Então, eu acho que tem algumas camadas aí. Acho que essa é uma pergunta bem longa. Vamos dividir ela? Vamos dividir ela assim. A pessoa tem um perfil e tem um perfil compatível com uma universidade que ela ainda não conhece, mas ela existe lá. Então, vamos lá. Então, primeiro assim, a pessoa quer estudar fora, né? Quer fazer uma pós fora, mas ela não sabe qual universidade é compatível com o perfil dela. Isso. Ou ela até tem uma ideia de uma universidade, como a gente falou agora há pouco, mas de repente essa universidade não é compatível com o perfil dela. Certo. E ela tem que abrir essa pesquisa. Então, primeiro, tem algumas coisas no perfil dela que ela precisa saber, que ela precisa conhecer.
para que ela possa identificar quais universidades ela consegue dar esse match, sabe? Quais universidades aceitariam um estudante com esse perfil. E o que são essas coisas aí? Então, uma é o nível do idioma, certo? Então, assim, ela precisa ver, ele, né? Você que tá aí, você precisa ver se o seu nível de idioma tá compatível com o nível do idioma que a universidade vai exigir. Então, é legal normalmente você fazer um teste de nível de idioma para ver se você está chegando lá. O segundo ponto é saber se você tem as características pessoais e profissionais que as exigências de admissão daquele curso vão pedir, tá? Algumas características vão estar lá, explícitas, né, no site da universidade, vai estar escrito. Ou no tal do edital da vaga, né, ou da bolsa, né? Exatamente, pode estar no edital da vaga, no edital da bolsa, ou tá lá no site com os requisitos de admissão para o curso, tá? Então, vai estar lá uma listinha mesmo, então vai falar, preciso que tenha notas tanto a tanto, preciso que tenha tantos anos de experiência com X, e por aí vai, tá? Agora, tem outras coisas que não estão tão explícitas, né? Por exemplo, às vezes o curso demanda que você tenha tido uma carga horária em estatística, por exemplo. Mas não tá falando ali que vai precisar, mas isso é uma coisa que você pode perceber pela cobrança que vai ter das disciplinas. Então, você tem que analisar lá. Eu vou analisar, então, as matérias que eu vou ter. E aí, eu descobri que vai começar a estatística por uma matéria que não é básica, tá? Então, isso aí tá meio escondido. Precisa de técnica, precisa de um olhar bem apurado para isso, tá? Não é fácil, muitas vezes, descobrir isso sozinho ou sozinha. E essa descoberta é feita em que etapa, assim, na etapa no meio do processo da candidatura? Como que eu vou descobrir isso? Ou quando eu já, de repente, fui admitido ou admitida? Não. É possível contornar isso? Tá. Enfim, é só essa dúvida. Então, vamos lá. É porque, assim, quando você está buscando as universidades para as quais você vai se candidatar, você vai começar a conhecer quais são os requisitos das universidades. Mas você tem que também ter esse pé, né, de qual é o seu nível acadêmico, profissional e de idioma, para saber se vai estar compatível com as informações que você tem até ali. Se você não consegue fazer essa avaliação sozinho, você precisa de ajuda, né? Então, é o caso, por exemplo, que a gente falou da mentoria. Mas, além disso, você precisa entender esses requisitos, né? E saber montar a sua candidatura, saber montar o seu application, destacando esses requisitos que são pedidos. Certo. Então, entender, olha, vai dar um match melhor, né? Vai dar chances maiores de dar match, quando você pega aquelas características que estão sendo pedidas, analisa a sua trajetória e consegue olhar, bom, eu já fiz isso, que provam que eu tenho a característica ABC. Então, você coloca isso no seu application e quando a gente manda o application, é que nem quando você manda lá no aplicativo de relacionamento o tal do match. Você manda a mensagem, olha, eu curti você. E aí você espera a universidade olhar e falar assim, deixa eu ver se eu curti essa pessoa aqui. Você vai analisar suas características e vai te mandar o match de volta, né? Mas é assim, a gente tá fazendo essa brincadeira, né? Mas não é esse tipo de expectativa que a gente gera, uma expectativa diferente. Você vai estar sabendo o quanto você se preparou, imagino, né? Sim. E assim, eu queria tentar fazer uma colocação, uma dúvida que surgiu, que acho que pode surgir na cabeça das pessoas, né? Você tá falando das características que a pessoa tem e desenvolve, batendo com as características que a universidade tem. E aí independe do quão a universidade pode ser competitiva ou não. Eu acho que, lógico, se a universidade for muito competitiva, obviamente aquelas características vão estar formando esse conjunto competitivo. Sim.
E se a universidade não necessariamente é tão competitiva, mas ela, de certa forma, é o teu objetivo, você vai trabalhar também dentro daquele mesmo conjunto de características. Então, acho que o que varia aí é o nível de exigência dessas características, né? Sim, mas deixa eu entender o que você está querendo dizer. Vamos supor, assim, quando eu olho para mim, como candidato ou candidata, será que eu olho para aquela universidade e falo, nossa, tá muito longe, acho que eu não consigo chegar. É mais ou menos isso, exatamente. Tá. Se a pessoa tem que se preocupar com esse fator, ou sei lá, fala, não, eu quero ali porque ali tem o programa que eu me imagino, tem o ambiente universitário que eu me imagino. Tá. Então, mas eu não acredito que eu ainda estou preparado ou preparada para atingir aquele objetivo. Certo. Eu desisto, passo por uma outra tentativa. Que caminho que você recomenda? Tá, vamos lá. Vamos pensar que essa trajetória acadêmica, né, ela é como se fosse uma escada. Então, é assim, se você analisar que nesse primeiro momento o degrau da escada está muito alto, talvez a sua estratégia seja você ter que pegar um degrau intermediário, tá? Então, por exemplo, o que pode ser esse degrau intermediário? Talvez você procure uma outra universidade que tenha requisitos um pouco menos exigentes. E aí você faz o mestrado lá, ou faz um curso antes nessa universidade, para elevar o seu perfil acadêmico, por exemplo. Vamos supor que você quer estudar numa universidade que pede média 8, e na sua graduação você teve média 6,5. Só que foi num outro momento da sua vida, depois você fez uma série de coisas, e você hoje está se sentindo preparado para estudar numa universidade que é mais exigente. Certo. Ainda assim, é uma barreira que você não vai conseguir passar. Se a universidade tem lá um critério 8 e você tem um 6,5, por mais que seja em línguas diferentes, vamos dizer assim, né? Você estudou no Brasil com uma linguagem acadêmica específica da sua universidade e a outra universidade tem outros critérios. E totalmente ambientes culturais diferentes. Né? Nesse caso, não dá para transpor essa barreira direto. Então, você faz um outro curso para poder melhorar o seu currículo, o seu histórico, e aí você tentar essa universidade novamente. Essa é uma hipótese. Tá? Ou é um caminho. É um caminho, né? Exatamente. Então, assim, pode ser que seu caminho não seja, daqui 6 meses eu vou estudar nessa universidade que eu quero. Pode ser que seja, daqui 2 anos eu vou estudar nessa universidade que eu quero. Tá. E nisso pode, nesse meio tempo, nesse período que a pessoa está fazendo esse curso e tal, ela pode encontrar também um outro caminho dentro de uma outra universidade ou um outro local, destino, país, que ela consiga dar o tal do match, né? E seguir feliz naquela determinada universidade. Isso pode acontecer também, né? Na minha experiência é o que mais acontece. Eu queria entender isso porque é o que eu vejo que acontece com pessoas que passam pelo VJ para estudar, que a gente nunca vai trabalhar com uma hipótese apenas, né? A gente vai trabalhar com hipóteses que são adequadas ao perfil da pessoa, que se adequam ao momento de vida da pessoa, de repente a situação financeira da pessoa. Sim, tem isso também. Então, eu queria que você explorasse um pouco esse lado, assim. Eu acho, assim, que pelo menos o que eu uso como base, né, com os meus mentorados, você nunca pode achar que você está pronto ou pronta para se candidatar para uma universidade se você não conhecer pelo menos 20 programas na sua área, no mundo, que sejam minimamente atraentes para você se candidatar, tá? Então, os mentorados da Jornada Viajar para Estudar, se alguém estiver assistindo e quiser comentar aí, como que eu falo? A lista mínima tem que ser de 20 universidades, 20 programas. Só quando você atinge essa lista, você já tem uma lista, você já pesquisou o suficiente para conhecer o que existe e para aí tomar uma decisão informada. Eu acho que essa é uma das
É um dos pontos mais importantes que você comentou até agora, porque eu vou tentar traduzir isso numa coisa mais crua aqui. Vamos lá, a pessoa quer um programa X. Tá. Ela vai procurar esse programa X ou equivalentes a ele em diversas universidades. Exato. E aí ela tem uma lista para ela fazer comparações até, e aí dentro dessas comparações ela vai falar, poxa, tem isso daqui num lugar legal, tem isso aqui, mas não é tão legal, não quero ir pra aqui porque aqui faz frio o ano inteiro. Exato. Tem essa aqui que, poxa, que é legal, enfim, ela vai ter um quadro para que ela vai enxergar, vai poder fazer essas comparações e saber realmente que dali ela vai poder tomar a decisão. Poxa, eu tinha aquele alvo ali, mas olha que legal que surgiu aqui no meio. E até para as próprias universidades, para ela entender quais são os requisitos que se pede no mundo, né, em opções de universidades. Para ela poder entender e se avaliar, falar, bom, se eu tô aqui querendo me candidatar para X universidades, né? E a gente já vai falar quantas é ideal se candidatar. Mas eu não tô preparada para todas essas opções que estão aparecendo aí para mim. Se eu não me encaixo nos requisitos de todas essas que estão aparecendo, então tem alguma coisa no meu perfil que eu preciso desenvolver. Então, talvez eu precise estudar mais o idioma, talvez eu precise melhorar minhas notas, fazer um outro curso aqui no Brasil antes de ir. Entendi. Porque eu tô, de repente, pensando que Ou não, às vezes você tá tipo, nossa, tal universidade nunca vai me aceitar. Mas tem outras 19 universidades que você pesquisou e que você viu que sim, que você tem o perfil para ser admitido nela. Entendi. E aí você consegue ter essa segurança, né? Eu acho que esse é um dos caminhos mais interessantes que eu já ouvi dizer, né? Que pessoas que já passaram por aqui comprovaram isso. Eu acho que ele traduz de uma forma muito simples o que a gente quis dizer com a questão do match, né? E a gente vai eu quero partir agora para uma questão que você acabou de mencionar, que é a tal da montagem da lista e em termos de quantidade, né? A questão é a seguinte, não tem uma regra certa, não existe um número específico, mas eu recomendo você ter 5 a 6 universidades na sua lista final. Essas universidades são aquelas que você decidiu realmente que você vai se candidatar. Tem, além dos requisitos de admissão, né, de você ver, essas eu me sinto capaz de me candidatar, tem outros critérios que você pode adotar, que a gente pode falar num outro vídeo, para selecionar essas universidades, né? Entendi. Mas eu não sei se você mencionou esse número, posso estar me enganando, mas lá um pouquinho antes você falou de alguma coisa de 20 universidades. Então. Aí essas 20 são a sua primeira grande lista. Isso. Explica mais ou menos como que funciona esse processo da lista pra gente finalizar. Então, assim, quando você tá pesquisando as universidades, né? De tudo lá. Né? Você decidiu que você, de fato, vai estudar no exterior. Você falou, agora eu vou começar a pesquisar universidades. Então, aí você vai começar a tentar se conhecer melhor, né? Conhecer quais são as suas habilidades, o seu nível acadêmico, o seu nível de inglês, para você poder começar também a ir selecionando universidades que estejam na sua área de interesse, que você tenha vontade de estudar, e aí você vai ir juntando essas duas coisas na hora que você está pesquisando, tá? As universidades. E aí você faz uma lista de pelo menos umas 20 que sejam interessantes, que estejam na sua área de interesse de estudo, que tenham cursos que você imagina que você poderia estudar. E aí você vai, depois dessas 20, vai ter que criar alguns critérios para selecionar para quais universidades de fato você vai se candidatar. Entendi. Então você não vai escolher 20 para se candidatar para 20, você vai fazer uma peneirona nisso tudo, né? É assim, não tem limite de quantas você pode se candidatar, mas tem custo. E é saúde financeira, saúde mental. Exatamente. Né? Acho que ninguém aguenta Não tanto aguenta. assim, né? Não é nem indicado fazer isso. Exatamente. Né? Então, assim, eu falo pro pessoal da mentoria, falo para vocês, escolha 5 ou 6 principais, ordene na sua ordem de preferência. Se você não souber fazer essa ordem de preferência, tem critérios para você poder criar. Então, se vocês quiserem saber mais, a gente pode fazer um vídeo, né?
Então comenta aí se vocês querem um vídeo sobre como Os critérios de escolha para a lista final, como né? fazer uma lista final, né? Como definir. Entendi. E também existe uma estratégia, não dá pra você simplesmente pegar aquela lista, pegar aquelas 20 e falar, então eu tô em dúvida, vou chacoalhar aqui e vou... Vou sortear no bingo. E aí, você seleciona essas universidades para as quais você vai se candidatar. Tem gente que vai de uma em uma, tem gente que a estratégia, eu vou me candidatar para algumas. E aí, você vai definir quantas de fato você vai se candidatar. E quantas, de fato, no final você vai dar o seu match. Exatamente, quando você vai apertar o botão lá. É isso aí. Então, pessoal, acho que ficou muito claro, principalmente com relação a dica que a Má deu da escolha das universidades para você ter aí a sua lista comparativa, né? Mas a gente vai voltar aqui então para fazer um vídeo sobre critérios para definir essa lista, tanto essa lista principal quanto a lista final, certo? Mas semanalmente a gente vai estar presente aqui sempre com temas relevantes aí para sua candidatura a um mestrado, doutorado ou uma especialização no exterior. Tá certo? Isso aí. Um beijo para todo mundo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.